Às vezes, nas igrejas, a gente acaba confundindo a tribo com a nação, né? Você é de qual tribo? Sou da tribo de Issacar, da tribo de Judá, da tribo de Gade, da tribo... Mas quando o rei chama para a batalha, nós somos todos Israel, não é? E na missão de Deus, há uma batalha espiritual aí fora, uma batalha pelas almas das pessoas. E nós somos Israel, precisamos estar juntos, né? Quando o rei toca a trombeta, nós temos que todos nos apresentar e não questionar, né, qual é a tribo, e a gente ir junto. E Deus tem feito algo tremendo. Eu falo, né, nós temos um pessoal muito abençoado com a gente na tarefa. A maior parte da igreja hoje no mundo não está mais no norte global, está no sul global. Hoje existem mais cristãos evangélicos na África do que na América do Norte. Os Estados Unidos não é o país com a maior população cristã, como era, né? Hoje nós temos aí os continentes na África, só na Nigéria, por exemplo, né, existem mais cristãos. O evangelho tem crescido demais na África subsaariana, em lugares na Ásia. O movimento maior missionário hoje está vindo destes lugares para o mundo. Mas o cristianismo na América do Norte está decrescendo, está caindo. A igreja norte-americana, ela está, pelos números, nós podemos dizer que se ela não fizer nada, ela vai morrer. Ela está morrendo, está num processo de secularização. Os números na Europa, eles crescem dentro da realidade dos imigrantes que estão vindo, mas a igreja europeia diminui. Então, dois números diferentes, né? E o investimento missionário, ele é muito pouco. Esses números fazem parte dessa estimativa. A igreja global hoje, ela investe apenas 1,7% dos seus recursos na obra missionária entre os povos não alcançados. E os povos não alcançados são 42% da população mundial. Então, tem alguma coisa que no coração da igreja global precisa mudar. Por que nós estamos investindo apenas 1,7% na obra missionária com os não alcançados? E que realidade é essa dos povos não alcançados? O povo não alcançado é um povo que tem entre 0% e 2% de cristãos evangélicos. Zero. A maioria é 0%, 0,0001%. Lugares onde você pergunta de Jesus e as pessoas nunca ouviram falar dele. Eu tenho andado nesses lugares, de você perguntar para a pessoa, você conhece Jesus? E ela responder, ele mora por aqui? Eu falo, não, Jesus Cristo. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Ele é algum ator famoso que eu deveria conhecer? As pessoas, existem 3 bilhões de pessoas nessa categoria. Então, a realidade ela é muito, muito séria. É claro que nós, no Brasil, temos, muitas vezes, a ilusão de que o evangelho já alcançou o mundo inteiro, porque no Brasil nós temos acesso. Nós temos acesso. Você pode entrar ali no Shopping Miller e ir lá numa livraria Curitiba, e comprar uma Bíblia, se você quiser. Comprar um livro evangélico. Você está no aeroporto, em qualquer aeroporto aqui no Brasil, você pode comprar um. Você liga a rádio, tem alguém pregando. Você liga a televisão, tem alguém pregando. Você tem acesso, você tem vários podcasts, né? Foi falado aqui. Então, nós temos acesso ao evangelho. A probabilidade hoje de um brasileiro conhecer um cristão, ser amigo de um cristão, ser parente de um cristão, é muito grande. Não estou dizendo que a gente não tem algo para fazer. Nós temos muita coisa para fazer. A gente tem que evangelizar o Brasil inteiro. Mas essa é a nossa tarefa. A igreja está aqui. Nós precisamos fazer isso. Eu preciso evangelizar o meu Uber, na padaria. Eu preciso evangelizar a pessoa que está perto de mim. A igreja pode fazer isso, não é? Então, basta eu e você criarmos vergonha na cara. E a gente começar a falar de Jesus para as pessoas ao redor. Só isso que falta para a gente alcançar o Brasil. Agora, quando eu vou para lugares como o norte da Índia, quando eu vou para o Marrocos ou para o Nepal, o número é totalmente diferente. As pessoas não têm acesso a um cristão. 85% de todos os muçulmanos do mundo nunca conheceram um cristão. 85%. O que eles sabem de cristianismo é o que eles veem na televisão. É uma visão deturpada, estereotipada,
Então, essa é a realidade que muitos têm do que é o cristianismo. O hinduísmo é a mesma coisa. A grande maioria dos hindus não conhece nada sobre Jesus. Então, essa realidade dos povos não alcançados é a maior necessidade. Nós precisamos enviar missionários. O movimento de Lausanne levantou o número de 450 mil missionários hoje no mundo. 450 mil missionários. Desses, de todas as igrejas, denominações, organizações missionárias, desses 450 mil missionários, 435 mil estão trabalhando em povos de maioria cristã. No número ali, né? 20 mil missionários enviados para o Brasil. Tem alguma coisa errada. Apenas 15 mil missionários foram enviados para os povos não alcançados. Nós enviamos 15 mil pessoas para alcançar 3,4 bilhões de pessoas. Só para a realidade dos muçulmanos, que é a maior religião de não alcançados do mundo, que é o desafio mais casca grossa que tem, são os muçulmanos, nós enviamos 5 mil. 5 mil missionários para alcançar todos os muçulmanos do mundo. A gente precisa mudar isso. Nós precisamos mudar essa realidade. Mas isso só vai mudar quando a igreja acordar, despertar e nós enviarmos missionários para esses lugares. Amém? Nós precisamos despertar. E eu quero, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, fazer uma meditação em cima desse texto, eu quero falar aqui que eu trouxe alguns livros que eu escrevi. Eles vão estar ali fora, né? Esse livro aqui, Como se Deus não existisse, ele é um romance. Eu escrevi ele para evangelizar universitários, céticos, ateus, e esse livro ele tem servido para alcançar várias pessoas nessa realidade. Então, já abriu portas para falar em universidade, entrar em debates com ateus. E ele é um livro escrito numa forma de romance, onde um ateu, chamado Marcelo, tem uma aventura na vida dele, e nessa aventura ele vai sendo confrontado com as realidades da filosofia, da ciência, acerca da existência de Deus. Será que a Bíblia não foi manipulada por homens? Não foi escrita? Né? Como é que eu posso acreditar do que está na Bíblia? Poxa, se existe Deus, por que existe o mal? Se existe Deus, por que o Deus dos cristãos é o verdadeiro e não o dos hindus ou dos muçulmanos? Então, essas questões e tantas outras que a gente ouve por aí, eu trato ela de uma forma romanceada nesse livro. Então, se você tiver interesse, tá ali. Tem esse outro livro aqui, Levante-se e Ande, que é o último que eu lancei. Esse é um livro para, eu falo assim, botar fogo no teu coração e botar fogo nos teus pés. Ele é um livro para despertar para um avivamento pessoal. E na história dos avivamentos, na história da igreja, todo avivamento, quando o Espírito Santo age e se derrama na igreja, levanta a igreja e a envia para a ação missionária. Só no avivamento que teve no país de Gales, em poucos anos, 100 mil pessoas se converteram. E um avivamento leva a pessoa para fora. Missionários foram enviados em todos os grandes avivamentos para várias regiões do mundo. Então, ele começa aqui, né, onde Deus me leva a uma ação. Então, é um livro que vai desafiar você a se levantar e andar. Se você não quer, não compra. Não compra. E esse último aqui, 30 dias de libertação. Muitos anos atrás, eu comecei a ter experiências no campo missionário com pessoas endemoniadas. E, como batista, essa não é uma área muito ensinada, muito tratada. E eu fui pesquisar sobre isso, fui fazer um mestrado, estudar numa perspectiva mais reformada, bíblica, histórica. E isso me gerou alguns livros. O primeiro, que não está aqui, que esgotou, é a Introdução à Demonologia, que é um estudo mais teológico sobre o tema. E o segundo é esse daqui, 30 Dias de Libertação, que é um livro para a igreja. É como ministrar na vida da pessoa que está vindo de uma realidade de um espiritismo, realidade de envolvimento com o ocultismo. Como que eu discipulo, como é que eu ensino essa pessoa, como é que eu caminho com ela? Então, em forma de 30 estudos, no estilo discipulado, a gente vai estudar a Bíblia, né, meditar sobre verdades dela, levando a pessoa a se libertar desses envolvimentos. Então, esses livros estão ali, né, e toda a venda desses livros é direcionada ao trabalho missionário que a gente faz entre os não alcançados. Tá bom?
E tem ali um marca-página que é de graça, você pode pegar ali, tá bom? Não custa nada. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, exaltamos o seu nome, declaramos, Deus, que não há outro como tu, e pedimos, Deus, que seja o Senhor a falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Continua falando, Deus, aos nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Estou falando sobre missões, o tema é chamado missionário, mas o tema específico dessa mensagem é ingredientes para uma vida de fé. E ninguém melhor para falar de uma vida de fé do que Abraão, o pai da fé. Abraão, ele é chamado de o pai da fé no Novo Testamento. Ele é esse patriarca, o patriarca dos patriarcas, chamado por Deus e que em obediência respondeu a esse chamado e foi na direção de algo novo que Deus tinha para ele. E esse algo novo que Deus tinha para ele traz consequências até hoje para nós. Porque é em consequência dessa resposta que Deus realizou um plano em toda a palavra de Deus. Se você ler Gênesis de 3, no pecado de Adão e Eva, até 11, você às vezes parece que vai entrar em depressão, porque é só o pecado. E parece que a humanidade vai de mal a pior, né? Adão e Eva pecam, aí um irmão mata o outro irmão, o pecado chega num nível estratosférico, Deus decide destruir tudo com o dilúvio. Aí quando você acha que a civilização, né, o que o povo aprendeu, não aprendeu nada, eles fazem lá uma torre de Babel, Deus vem, confunde tudo, e você pensa, tem alguma solução para esse povo? Né? E aí Deus vem e diz, eu tenho um plano. Em Gênesis 12, de 1 a 4. E esse plano começa a ser concretizado na vida desse homem, Abraão. Esse é o plano de Deus. E já indo lá para o final da mensagem, porque o plano está aqui, e eu quero deixar ele desde o início claro, Deus deixou bem claro aqui para eles, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o plano, todos os povos, e a palavra ali no hebraico pode ser traduzida por nações, por famílias, até por tribos. Deus tem um plano, e o plano de Deus é que todas as famílias da terra, todos os povos da terra sejam abençoados. E esse plano começa a ser colocado em prática aqui, na vida de Abraão. Mas esse plano ainda está sendo executado, e ele está sendo executado por meio daqueles que, segundo o apóstolo Paulo, são filhos pela fé de Abraão. Eu sou filho pela fé de Abraão. O plano ainda está sendo concretizado. Eu faço parte dessa promessa. Eu faço parte do plano de Deus de fazer com que todos os povos da terra sejam abençoados. Essa é a missão que todos nós temos, quer você tenha um chamado missionário ou não, quer você tenha um chamado específico ou não, né? Mas aqui Deus começa a falar aqui com Abraão, né? E ele vai fazer um chamado específico. Mas antes da gente entrar nesse chamado específico, vamos falar um pouquinho sobre o viver pela fé. Abraão foi chamado de o homem segundo, o pai da fé. A Bíblia fala em Abacuque 2:4 que o justo viverá pela fé. Paulo pega essa palavra e repete no Novo Testamento várias vezes, né? Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus, né, que provavelmente um dos discípulos de Paulo ali escreveu. O justo vive pela fé. O justo anda pela fé. O justo não vive pelo medo. Nós não tomamos decisões pelo medo. Amém? Nós não somos... nós somos muitas vezes pressionados pelo medo. Mas o justo não sucumbe às pressões do medo para tomar as decisões. O justo, ele não vive pelos seus desejos. Todos somos pressionados pelos desejos. Mas nós, de forma geral, né? Porque quando a gente sucumbe aos desejos, a gente volta, tenta alinhar ao Senhor, Deus, eu preciso do Senhor, se arrepende. Mas o justo não vive pelos desejos. O justo vive pela fé.
O justo nem vive pela razão. Veja que a razão não é ruim. A razão não é ruim. Mas o justo não vive pelo racional. O justo vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. O justo vive pela fé. O justo não vive pela ira. Quantas vezes, por causa da ira, nós tomamos decisões que depois a gente se arrepende? E às vezes a gente se arrepende 5 minutos depois. Falei o que eu não deveria ter falado. Fiz o que eu não deveria ter feito. O justo vive pela fé. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a tua atenção nessa manhã é: o que tem motivado as suas decisões? Quais são as motivações do seu coração e que tem feito você tomar decisões? Por que você comprou o carro que você comprou? Por que você saiu do emprego e foi para esse novo emprego que você foi? Por que você começou esse relacionamento que você começou? Por que você está procurando trabalho nesse lugar e não naquele? Quais são as motivações na sua vida que fazem você tomar decisões todos os dias? Qual é a motivação? O justo vive pela fé. E o que significa viver pela fé? E aí vem o primeiro ingrediente que tem aqui, logo no início. Então o Senhor disse a Abraão. O primeiro ingrediente que tem de uma pessoa que vive pela fé é ouvir a voz de Deus. Veja, a fé ela não pode ser uma fé simplesmente aquela fé fideísta. Eu creio. Porque a fé fideísta é essa fé assim, eu creio e não preciso de explicação, é a fé da pessoa que crê em gnomos. É a mesma fé. Eu creio em gnomos e tudo bem, você crê em Jesus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus está na história, ele marcou a história. Ele é real, ele viveu, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, tem testemunhas oculares. É diferente, nós podemos ler o que ele falou, ele é uma pessoa real. Agora, Jesus fala, hoje também. Jesus falou, Deus falou, está aqui. Deus, por meio do estudo da palavra, da meditação da palavra, Deus continua a usar essa mesma palavra a falar comigo hoje. Deus fala comigo hoje. E Deus fala por meio do seu Espírito. O Espírito Santo fala, e ele fala com a gente. Abraão, ele tinha aprendido a buscar o Senhor. Nós vemos em Gênesis 12:1 que Deus disse para ele, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra. Ele ouviu a voz de Deus. Abraão invocava a Deus. Nós vemos isso em Gênesis 12, versículo 8. Nós vamos ver isso em vários momentos, onde Abraão ele constrói um altar a Deus e ali ele invoca a presença de Deus. Abraão foi um dos personagens mais importantes, é um dos personagens mais importantes da história mundial. Ele era um homem rico, um homem de muita influência, mas ele não deixou ruínas de castelos, ele não deixou ruínas de monumentos gigantes. As únicas ruínas que ele deixou para gerações posteriores foram os altares que ele ergueu a Deus. Esses altares de Abraão, muito provavelmente, eles eram vistos por Isaac, por Jacó, pelos filhos de Jacó, durante muito tempo. Os altares erguidos pelo nosso avô Abraão. Que herança! Uma herança marcando, assim, olha, o que realmente vale a pena construir é um relacionamento com Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é o que moveu o ministério de Paulo. Paulo, ele ouviu a voz de Deus. Ele, e não só ele, mas aqueles mestres e profetas da igreja ali em Antioquia. Eles estavam em oração, todos juntos, e a palavra diz lá em Atos 13, que em Antioquia haviam profetas, haviam mestres, eles estavam em oração e em jejum, quando o Espírito de Deus falou com eles, o Espírito Santo falou, separa para mim Paulo e Barnabé e os envie para a missão que eu tenho para eles. E aí eles são enviados. Esse Espírito Santo que falou com eles, eles entenderam, Deus está nos chamando, e eles foram. Só que não foi só ouvir a voz de Deus para ir. Paulo, ele aprendeu a discernir a voz do Espírito durante a caminhada com Deus na sua missão. Nós vemos, por exemplo, em Atos 16, versículos 6 e 7, que ele tinha um plano, eu vou para cá. Ele diz, o Espírito de Jesus nos impediu. Como assim? Pareceu um fantasma no meio do caminho? Não.
A gente não sabe o que aconteceu, a gente sabe que o Espírito de Deus falou com ele, e ele entendeu que não era para ir. Aí ele tenta ir para outro lugar, e mais uma vez, o Espírito de Deus não nos permitiu, de novo. E aí ele para. E ali ele para e ele vai buscar Deus, e ele tem um sonho à noite, o sonho de um homem da Macedônia. Esse homem da Macedônia desce a Macedônia, e ele entende, Deus está chamando, e ele vai para a Macedônia. O que tem dirigido os seus passos? Você tem ouvido a voz do Espírito? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus ensinou o povo de Israel a ouvir a sua voz, a prestar atenção na sua direção, num princípio que aconteceu lá no deserto. Lá no deserto, Deus deu uma nuvem para o povo de Israel. O povo tinha saído do Egito, estava indo para a terra prometida, e Deus falou assim, olha, durante o dia vai ter uma nuvem, e à noite um fogo. Essa nuvem, quando ela parar no lugar, significa que vocês precisam montar acampamento e ficar ali. Se essa nuvem se mover para a direita, vocês seguem a nuvem para a direita. Se essa nuvem for para a esquerda, vocês seguem a nuvem para a esquerda. Sigam a nuvem. E ali, essa era a tarefa que eles tinham a cumprir. E é interessante porque muitas vezes a nuvem ficava alguns dias apenas num lugar, às vezes ela ficava meses num lugar, mas a tarefa que eles tinham era prestar atenção na nuvem, a nuvem da presença de Deus. Era a mesma nuvem que quando Moisés entrava no tabernáculo, a nuvem da presença de Deus descia sobre o tabernáculo, enchia aquele lugar, era a nuvem da presença de Deus. Você tem seguido a nuvem? Você tem mantido seus olhos fixos na presença de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo, olha, é para a direita, não é para a esquerda, olha, agora é para a esquerda, olha, não para, fica aqui um pouco, ou não, levanta, sai, desmonta acampamento e vamos na direção que eu tenho para te dar. Ouça a voz do Espírito. Esse é o nosso maior desafio. Será que a nuvem de Deus já não caminhou, já não andou e você ficou para trás? Será que a nuvem de Deus já te chamou? Será que lá atrás você ouviu a voz de Deus falando, olha, eu quero que você saia desse lugar e vá para um outro lugar. Olha, eu tenho um plano para você, eu quero que você comece um ministério novo. Olha, eu quero que você comece um projeto novo. Olha, eu quero que você faça isso. E você, por medo, talvez por várias limitações, desculpas que a gente dá para Deus, você disse, Deus, eu não consigo. Ou Deus, agora não. Você lembra as desculpas que deram para Jesus? Jesus falou, vem, me segue. Um deles falou, deixa eu enterrar primeiro meu pai e minha mãe. E Jesus, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Mas eu tenho tanta coisa ali para fazer. Muitas vezes nós damos desculpas. Eu quero dizer uma coisa para você, que se a nuvem passou e você ficou para trás, a nuvem está passando mais uma vez hoje aqui. Presta atenção àquilo que Deus está falando ao teu coração. Presta atenção àquilo que Ele quer falar para a sua vida. Qual é a direção que Ele quer te dar? Eu fui pastor ali na PIB de Curitiba, na área de missões. E depois que eu comecei a me envolver com missões transculturais, já faz 17 anos, eu comecei a visitar trabalhos na Índia, no Nepal. Deus me deu uma visão de um projeto novo. E nesse processo, Deus angustiou o meu coração. Porque eu ia para a Índia, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu chorei a semana inteira. Porque você vê pessoas adorando árvores, você vê pessoas adorando animais, vaca. Você anda assim por vilas e vilas e vilas, e você pergunta se tem igreja ali, não tem igreja, não tem igreja, não tem igreja. Eu entrei recentemente no lugar onde Buda foi supostamente iluminado, lá em Gaia, e você vê milhares de budistas se curvando, e eles ficam dias ali em jejum, buscando algo, né? E eles nunca ouviram falar de Jesus, eles não conhecem Jesus, eles estão com uma sede de Deus, e você fica angustiado por você ver aquilo, aquela situação. Você olha para esses lugares, você vai no Marrocos, você vai no Azerbaijão, você vai ali na região da Ásia Central, a maioria das pessoas não conhece nada de Jesus, estão cegas, totalmente cegas. Eu voltando para o Brasil,
E eu andava, tem uma igreja aqui, tem uma igreja ali, e glória a Deus, eu não estou reclamando, mas isso me gerava uma angústia, porque não tem nada lá. Não tem nada. Estava num lugar, chega um menino de 16 anos, 17 anos, chega para mim e fala assim, pastor, que bom que você está aqui. Por favor, você pode me ensinar a carta de Romanos, porque eu não consigo entender a carta de Romanos. Aí eu falei, meu Deus do céu, quando que um menino de 17 anos ia fazer isso comigo lá no Brasil? Porque não tem ninguém lá para ensiná-lo. Não tem ninguém. Nós precisamos, eu não tenho um curso de teologia, nós precisamos de crentes maduros, que tenham uma vida com Deus, que aprendam, tenham um treinamento. Mas você, se tem uma vida com Deus, você pode fazer uma diferença tremenda lá. Você pode fazer algo, né? Nós precisamos, né, de pessoas como você. E aí, nesse processo de ser angustiado, nessa ida e vinda, Deus falou muito ao meu coração. Deus falou muito ao meu coração, e uma das perguntas que o Espírito Santo colocou no meu coração foi, será que o que você está fazendo aqui não pode ser feito por outra pessoa? Será que você não é mais útil num lugar onde não tem ninguém fazendo aquilo que você pode fazer? E essa pergunta ecoou no meu coração de uma forma... Eu falei, se eu sair, tem alguém que pode ficar no meu lugar. Mas lá não tem ninguém fazendo. E foi isso que Deus foi me angustiando, e eu entendi que era uma angústia santa que Deus tinha colocado no meu coração. Deixa eu falar para você uma coisa. A angústia santa de Deus é o primeiro passo do chamado. Tem gente que vem angustiado, sabe? O irmão fala assim, pastor, ninguém está fazendo nada com as prostitutas dessa cidade, porque está lá e a igreja está do lado e não faz. Eu falei, meu irmão, se Deus angustiou o teu coração com relação às prostitutas da cidade, é porque Ele está te chamando para a gente começar a fazer alguma coisa com as prostitutas dessa cidade. Porque você viu aquela comunidade, aquela favela, quantas pessoas no crime, nas drogas, e ninguém faz nada, e você está angustiado com isso. Meu irmão, Deus está te chamando a fazer alguma coisa naquela comunidade. Você pode ajudar a igreja de Cristo a ser resposta naquele lugar. Deus estava me angustiando. Isso não vale só para isso vale para outras áreas. Deus coloca essa angústia no nosso coração, da mesma maneira que Deus colocou uma angústia no coração de Neemias. Neemias, capítulo 1, chega Hanani, irmão de Neemias, vindo de Jerusalém, falando para ele, olha, está tudo derrubado, os muros estão derrubados, o povo está sofrendo. O que Neemias faz? Ele senta e chora. Ele está angustiado, ele é tomado por uma angústia santa, eu digo. Porque essa angústia santa faz com que ele pense naquilo que estava acontecendo e ele se coloca à disposição. Eu quero ser resposta para esse problema. Vou falar com o rei e eu vou tentar ver se dá certo de eu ir lá para reconstruir os muros. E Deus usa Neemias. Será que Deus já não tem falado com você, mas é você que está resistindo à voz dele no teu coração? O Senhor disse a Abraão. E aí ele disse o quê? Saia da sua terra. Outro ingrediente é, viver pela fé requer renúncia. Saia. Não dá para você viver o novo de Deus sem você deixar o velho. Não dá. Não dá para você viver o extraordinário de Deus se você está tão apegado ao ordinário. E veja, nem sempre aquilo que a gente vai deixar para trás são coisas ruins. É claro que a renúncia na vida cristã, ela começa renunciando tudo aquilo que há de ruim. Renunciar ao pecado. Essa é a ideia do arrependimento. No arrependimento, eu tenho uma mudança de 180 graus. E a minha caminhada com Deus começa assim. É virar as costas para o pecado, é virar as costas para o mal, é virar as costas para o senhorio do diabo na minha vida, é sair de debaixo do reino das trevas e me submeter ao senhorio de Deus no reino de Deus. Para isso eu preciso virar as costas. Por isso Deus estava falando para Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai. Ele estava num ambiente que era tomado pela idolatria. Josué 24:2 vai dizer isso. Que Deus tirou ele de um lugar de idolatria. Tirou ele de um lugar de pecado. Mas nem sempre aquilo que a gente vai deixar são só as coisas ruins.
quando Deus chama Eliseu, Eliseu estava vivendo uma vida boa. Diz lá que Elias, né, chegou diante de Eliseu, colocou a capa sobre as costas dele. Eliseu estava arando a terra, profeta, né, futuro profeta Eliseu. Estava arando a terra com as suas 12 parelhas de boi, estava na casa dele, fazendo um trabalho dele, sustento dele. Tinha nada aparentemente errado, a Bíblia não fala que tinha nada errado ali. Deus chamou Eliseu. Eliseu pega as suas parelhas, ele sacrifica os bois, ele dá tchau para a família e deixa tudo e vai seguir Elias para ser um profeta de Deus. Muitas vezes a gente vai ter que abandonar aquilo que há de bom também. Muitas vezes a gente vai ter que renunciar a algo de bom para poder realizar a vontade de Deus. E isso não é apenas para aqueles que estão indo, mas para aqueles que enviam alguém da sua casa. Pais, avós, se Deus chama teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, deixa aí. Envia. Não segura não. Segura não. Porque você pode estar impedindo algo tremendo de Deus na vida dessa pessoa. E tem gente que impede. Líderes, cuidado, não segurem os seus. E às vezes, isso é uma coisa que acontece normalmente nas igrejas. Deus levanta alguém, o líder é forte, e quando você confia tudo naquele líder, Deus chama. Tipo Paulo. E pensa assim, Paulo era um dos líderes de Antioquia. Deus falou, manda Paulo. Paulo não, manda o Zezinho lá, que não está fazendo nada na igreja. Não, manda Paulo. Manda Paulo. Deus chama, virar as costas, né? Eu me lembro que, quando eu fui chamado para o ministério, eu trabalhava antes com TI, com tecnologia, e eu fazia desenvolvimento de sistemas e tal. Eu vejo que há alguma coisa em comum, existe. E aí eu desenvolvia, e eu recebi uma proposta na época, uma proposta muito boa, de montar um sistema que eu tinha criado de segurança. Eu trabalhava com cybersecurity, né, segurança, e eu desenvolvi em várias empresas, e eu recebi uma proposta que era de muito dinheiro. Eu ia ganhar muito dinheiro. E foi naquela semana que eu disse para o Senhor, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu quero ir para o ministério. Foi naquela semana. Aí eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo? Aí eu até tentei negociar, né? Então, Deus, eu posso ir para lá, eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou viajar o mundo e tal, e esse dinheiro eu posso, então, usar para o reino, eu vou usar para missões e tal. E aí Deus me fez uma pergunta que eu levo até hoje. Deus falou assim, eu te chamei para pescar peixes ou para pescar homens? Deus chama pessoas para pescar peixes, não é? Não, o Senhor me chamou para pescar homens. Então deixa as redes e vem investir naquilo que eu realmente te chamei para fazer. E eu deixei tudo para poder fazer aquilo que Deus estava me mandando fazer. A renúncia. A renúncia nem sempre é só daquele que vai, a renúncia é daquele que participa da missão. Há muitos anos atrás, eu me lembro que estava numa crise muito grande financeira na missão que tinha começado lá na Índia. E nessa crise financeira, eu estava lá na Índia pagando e estava no negativo, e eu num desespero, e eu colocando, Deus, eu vou voltar para o Brasil e eu vou parar o ministério, eu não tenho dinheiro. E aí eu volto para o Brasil, de repente eu chego lá na PIB, o meu pastor, pastor Pascoal, ele chega e fala assim, Eliezer, tem um irmão que eu não conheço, de uma outra igreja lá de São Paulo, que pegou a Harley Davidson dele, veio dirigindo de São Paulo até aqui, chegou aqui na igreja, perguntou do seu ministério, ele sabe que você é membro aqui, e deixou a Harley Davidson, disse, é oferta, Deus mandou entregar essa oferta para o projeto na Índia. E aí eu pedi para o Nilson, que é o pastor administrador, para vender, e vendeu. O dinheiro está todo aí na conta, para onde eu envio? É o dinheiro para o projeto da Índia. Aí eu pensei, Senhor amado, o Senhor age de formas que a gente nem imagina. Tocou no coração de um irmão que eu nem sei, de onde eu não sei, lá de São Paulo, para poder entregar algo, renunciar a algo tão precioso para ele, para poder fazer
a obra missionária. No final do ano passado, eu estava no Nepal e a gente, super apertado, nós estamos plantando hoje 46 igrejas lá no Nepal. Estamos trabalhando em montanhas lá no Nepal, estou indo agora em novembro novamente para lá. E no final do ano passado eu estava no desespero também, falando, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou, tal, o trabalho não vai, chega no final do ano, vem janeiro, aí a gente recebe uma ligação de uma irmã que tinha juntado dinheiro para uma viagem dos sonhos dela, que ela ia fazer para não sei aonde da Europa, e Deus incomodou o coração dela no início do ano, dizendo, não, eu não quero que você faça isso, eu quero que você dê todo esse recurso para missões. E aí ela ligou para a gente e falou assim, olha, Deus falou ao meu coração para entregar como uma oferta. Sabe aquela oferta do vaso de alabastro? Como uma oferta. E ela fez isso. E aí a gente pôde continuar o ministério por causa da oferta que essa irmã deu. E graças a Deus por isso. A renúncia. A renúncia, ela envolve todos da igreja. É aquele que vai, é aquele que dá, é aquele que envia alguém. A renúncia envolve entender que o reino pertence a Deus e não é meu. Eu estou realizando aquilo que Deus quer que eu faça. E aí Deus fala para ele, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Vá. Então, o ingrediente da fé envolve ouvir a Deus, o segundo ingrediente da fé envolve você renunciar, e o terceiro ingrediente da fé envolve você agir. Agir. Porque não adianta nada você ter fé sem você agir. Deus fala, vá. E ele foi. Vá. A fé cristã, ela não é uma fé conceitual. Tem muita gente que tem uma fé conceitual em Deus. Eu sei tudo sobre as doutrinas do cristianismo. Mas as doutrinas do cristianismo, os ensinos teológicos, os ensinos bíblicos, não importa o quanto você conheça da palavra de Deus. Deixa eu dizer, Satanás conhece mais do que você. Os demônios conhecem mais do que você. Eles estavam lá quando Jesus foi crucificado. Eles viram, eles passaram parte dessa história, eles estavam lá. Eles conhecem muito mais detalhes do que você conhece. Mas eles não creem no sentido de obedecer, de agir, de fazer, de agir. E essa é a grande diferença daqueles crentes que só conhecem a palavra de Deus. E esses que só conhecem a palavra de Deus, mas não agem, não obedecem, não depositam a sua fé genuinamente nisso que está escrito aqui, não vão experimentar as mesmas coisas que os apóstolos experimentaram. Não vão experimentar as mesmas coisas que os grandes heróis da fé experimentaram no passado. Ah, é tão legal, nós abrimos os livros e nós vemos o que Deus fez por meio da vida de John Wesley, pela vida de George Whitefield, pela vida dos grandes missionários, nós falamos de William Carey, nós falamos desses grandes pregadores, e a gente olha para a vida deles e falamos, nossa, eles foram homens especiais. Não, Deus era especial. Eles simplesmente creram e agiram. Tiago fala isso na sua carta. Ele fala assim, gente, não tinha nada de especial em Elias, o profeta, o mesmo que fez descer fogo do céu. Ele era homem como eu e você, mas ele orou e Deus agiu. Nós precisamos agir. 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 Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus e a gente fica meio com medo, assim, né? Será que eu vou fazer? Eu estava no Uber uma vez aqui em Curitiba e eu estava no meu celular e o Uber dirigindo e ele estava ouvindo um programa no rádio ali de relacionamentos lá da Jovem Pan. E eu, no meu celular, e aí ele desliga o programa e ele faz um comentário. Ele fala, relacionamentos são muito difíceis. E na hora Deus falou ao meu coração, esse homem está traindo a esposa dele. Aí eu falei, não, Deus, é coisa da minha cabeça. Aí eu voltei no meu celular e Deus continuou me incomodando. Aí eu parei. Aí eu falei, eu posso te fazer uma pergunta pessoal? Aí o motorista falou, pode. Você está traindo a tua esposa, não é verdade? Olhou para trás. Aí, como que você sabe? Aí eu falei, olha, eu não sei de nada, quem sabe é Deus.
Mas ele talvez me colocou aqui nesse carro para dizer isso para você. Que essa mulher com quem você está, ela não é plano de Deus para a tua vida, você precisa honrar o teu casamento, existe um Deus conhecedor de todas as coisas, você acha que está escondendo as coisas da tua esposa, e talvez você esteja, mas de Deus você não consegue esconder. Ele me mandou aqui para dizer para você, volta para o caminho certo. Aquele homem parou no meio-fio e começou a chorar. Eu comecei a ministrar o evangelho, arrependimento, ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. Era um crente desviado, voltar, disse que ia falar tudo para a esposa, ia abandonar a mulher lá, a amante. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, e se eu não tivesse agido? E se eu não tivesse feito nada naquele dia? Ação, ação. Quando Deus colocou uma visão no meu coração, no trabalho lá na Índia, foi o primeiro projeto missionário transcultural que eu comecei, foi lá na Índia. Eu fui para lá e eu conheci jovens, e Deus colocou no meu coração plantar igrejas naquela região, mas eu era recém-casado, não tinha dinheiro para nada, não tinha recursos, não tinha experiência, tinha minha formação, estava sendo treinado ainda, fui falar numa organização missionária, eles falaram, não vai dar certo, você é branco, lá eles têm problema com branco, você é jovem, lá eles querem pessoas mais maduras, não vai dar certo, não vai. Fui falar com outro, falou, não, você nem tem dinheiro, como é que vai ser? Eu falei, mas Deus falou comigo. E aí eu fui falar com o meu pastor, eu falei, pastor, Deus falou comigo. E aí o pastor Pascoal, na época, falou assim, Eliezer, a gente não tem dinheiro, mas se Deus falou para você, então vai, vamos fazer. E foi assim que Deus começou a fazer. E aí eu me lembro de orar e colocar, abrir o meu Excel, abrir a planilha e colocar, eu vou começar, um projeto desse ano vai ser isso, treinamento, vamos plantar igreja, começar com esses. Coloquei lá um orçamento, preciso de 10 mil reais. E eu cheguei diante de Deus como um funcionário, né, dizendo assim, Deus, está aqui o meu orçamento para o projeto que o Senhor quer que eu comece. Preciso de 10 mil reais. Deus, eu preciso dos 10 mil reais, tal, e eu orei. De repente, uma semana orando, colocando em oração, jejuando, um irmão da igreja me liga, dizendo assim, pastor, eu queria conversar com o irmão, porque Deus colocou no meu coração dar uma oferta para um projeto missionário. E eu fui, conversei com ele, apresentei vários projetos missionários e não falei nada da Índia. E ele falou assim, não é isso, Deus colocou no meu coração dar algo novo, para algo novo que está para nascer. Aí eu falei, olha, aí caiu a ficha, né? Eu falei, olha, tem um projeto que eu estou querendo começar, mas não existe ainda. É lá na Índia. Eu não falei mais nada, né, de valores nem nada. Ele falou assim, é isso, Deus colocou no meu coração dar uma oferta para isso. E aí eu falei, então o irmão coloca lá, dá a oferta lá certinho. Aí ele saiu, eu já estava contente, né, Deus vai mandar alguma coisa. Ele está saindo da porta, ele volta e falou assim, mas o pastor não quer saber quanto que eu vou dar? Aí se o irmão quer saber quanto que vai dar, pode falar. Aí ele falou, Deus colocou no meu coração dar 10 mil reais. Aí eu na hora pensei, por que eu não pedi 15, Senhor? Mas Deus dá aquilo que é necessário, aquilo que você precisa para a missão. E aí eu fui organizar, mandei mensagem, vamos começar o projeto na Índia. Percebi um furo no meu orçamento. Marinheiro de primeira viagem. Não tinha colocado na planilha as minhas passagens. Pequeno detalhe. Pequenino detalhe. Aí eu falei, Deus, eu errei, me perdoa, Senhor, esse funcionário desorganizado. Esqueci de colocar, me perdoa, e orando e colocando. Deu alguns dias depois, esse mesmo irmão me liga no celular, dizendo, pastor, eu estava aqui orando. E Deus falou ao meu coração que o irmão vai precisar das passagens. E ele disse, eu vou dar as passagens. Que homem abençoado. Deus usou ele para poder ser resposta. Mas sabe, Deus normalmente abre o mar quando a gente pisa na água primeiro. Pisa na água. Às vezes a gente fica esperando, abre o mar, daí eu vou. Não, pisa na água. Ele vai abrir. Ele falou, vá para a terra que eu lhe mostrarei, abençoarei você, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu quero terminar essa palavra dizendo aquilo que eu falei lá no início.
O plano de Deus, no chamado de Abraão, era levá-lo para um lugar novo, porque ele estava começando algo novo, que iria impactar todos os povos da terra. Será que Deus não tem te chamado para algo novo, que Ele quer impactar todos os povos da terra também? Quem sou eu? Quem somos nós? Não importa quem eu sou, importa quem Deus é. E se Deus está te chamando para algo novo, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus te mandou, saia desse lugar e vá para um outro lugar, obedeça. Ouça a voz dele. Nós normalmente falamos, Deus é o meu rei. Mas na prática, no dia a dia, muitas vezes nós estamos construindo o nosso reino, na verdade. Eu estou mais preocupado em construir o meu currículo, o meu nome, a minha empresa, os meus diplomas, do que realmente fazer com que o nome de Jesus seja proclamado, o reino de Deus cresça na terra. Mas quando a gente entende assim, não, Ele é o Senhor da minha vida, Ele manda na minha geografia. E se Deus te chama aí, você precisa responder.